20 de janeiro de 2024, sábado da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bem-vindos neste sábado. Vos acolho em nome de Jesus, com muita paz, alegria. Nós vamos iniciar hoje a reflexão de um novo texto, um novo livro da Bíblia. Hoje, em comunhão com a igreja, a primeira leitura nos proporciona a oportunidade de refletirmos o início do segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, do 11 ao 12, versículo 19 e do 23 ao 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "O que aconteceu?" perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou as suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante emotivo, vamos dizer assim. Nós vemos aqui um momento de bastante tristeza por parte do rei Davi. Por quê? Porque ele acabara de perder Saul, o seu predecessor, e o seu melhor amigo, o seu filho, o filho de Saul, Jonatas. Jonatas era muito próximo de Davi. O próprio Davi diz aqui assim, que Jonatas para ele era até mais importante do que mulheres, né? E que ele estava desolado, vamos dizer assim, né? Eles estavam desolados. Olha, minha gente, o que esse texto de hoje vem nos ensinar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar? Primeira coisa, nós não sabemos quando nem como as pessoas mais queridas por nós partirão. Nós não sabemos. O que nos cabe? Engrandecer, valorizar a presença de cada pessoa que para nós são, de fato, de cada pessoa que para nós é importante. Sabe o que acontece às vezes? Tem gente que não valoriza
o outro. Só vai passar a valorizar depois que perder. Isso é uma postura muito vã. Postura vã. Não serve de nada, né? Então, diga ao outro quanto você é importante, valorize o outro, né? Pare de se deter em coisas tão pequenas. Às vezes a gente ama certa pessoa e a gente se vê numa situação de conflitos tão tontos, tão bobos com aqueles que nós amamos. Em vez de aproveitarmos, em vez de vivermos intensamente as oportunidades de vida, de convivência que Deus nos dá, né? Davi perdeu Saul, seu predecessor, e o filho de Saul, Jonatas. Foi a morte para ele, foi a morte, né? É um grande ensinamento para nós. Aqui nós vemos muito a humanidade do rei Davi, a humanidade, que é um segundo ensinamento que esse texto de hoje nos dá. Olha, minha gente, pode ser a pessoa mais forte do mundo, mais forte do mundo. Aliás, a gente experimentou muito isso na pandemia. Pode ser a pessoa mais forte do mundo. Quando a morte bate na porta, ela não respeita força, nem raça, nem cor, nem status econômicos e sociais. A morte, ela devasta quaisquer que sejam as pessoas, quaisquer que sejam, né? Um outro ensinamento para nós é exatamente isso. No fundo, nós não somos nada nesse mundo, minha gente. Nós não somos nada, né? Quem de nós, e começando por mim, depois você que está me escutando, quem de nós sabe o momento da partida, nossa ou de alguém que nós amamos? Nós não sabemos. Então pare de se achar superior do que o outro. Pare de se achar em um estado de santidade maior do que o outro. Pare de se achar que o outro é algo à parte de você. Nós estamos no fundo, que o padre está querendo dizer, nós estamos no fundo, todos nós, no mesmo barco, né? Enfrentando cada um ao seu modo, cada um do seu jeito, mas enfrentando as vicissitudes dessa vida, cada um correndo atrás dos seus projetos, seus sonhos, mas todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas necessidades, todo mundo tem suas tristezas, suas derrotas, todo mundo tem, é, sei lá, suas angústias, suas preocupações. Todos nós, no fundo, vivemos da mesma maneira. Às vezes, anteontem, nós falávamos da questão da inveja, né? Sobre o pecado da inveja, né? E às vezes a gente fica olhando muito pro outro, a gente fica observando, refletindo, fala assim, nossa, como que essa pessoa tem tudo, vive tão bem, né? E às vezes, minha gente, não é tudo aquilo que a gente imagina. Porque nós vivemos, no fundo, todo mundo as mesmas coisas. Pode ser que o meu vizinho, ele tenha a oportunidade de comer melhor, né? De se alimentar melhor, de ter é, outro tipo de vida, de se vestir melhor do que eu, por sua condição financeira. Mas o cerne da alma, né? As dificuldades intrinsecamente humanas que o outro tem são as mesmas que a minha. São as mesmas que as minhas. Porque às vezes nós nos revestimos de uma casca, que é o que provoca inveja nas pessoas, ou que também dos outros provocam em nós. Mas essa casca, por debaixo dela, nós trazemos, ou os outros trazem, as mesmas situações difíceis e de miséria humana. Nossa, padre, mas o senhor está dizendo que todo mundo, no fundo, então é pequeno, é pequeno, é insuficiente, é mísero? Todos nós somos. Todos nós, né? Eu tive uma experiência uma vez, partilhando com vocês nessa reflexão, na minha faculdade de teologia. Quando eu estava terminando a faculdade de teologia, acho que foi no primeiro ano de teologia, né? No primeiro ano da faculdade de teologia, nós fizemos um churrasco com a minha turma para poder encerrar o ano, né? E
E eu escutei isso da professora que dava aula pra gente de língua portuguesa, né? Lembro até hoje, a professora Iris. E qual foi a situação? Ao termo da festa, ela foi lá na pia e começou a lavar a louça, a organizar as coisas, né? E eu fui até ela e falei, professora, pelo amor de Deus, pode deixar aí, pode ficar sentadinha lá batendo papo, deixa que eu vou lavar, né? Por quê? Aprendi isso de casa, né? Pelo fato como que eu vou explicar a vocês, né? É uma questão de respeito ao que a pessoa é, né? Não é só respeito à pessoa. Eu sei que ela era uma pessoa já idosa, né? Era uma idosa jovem, vamos dizer assim, né? Ela podia lavar, não tinha problema nenhum, né? Mas pelo respeito ao que ela é, né? Ela era nossa professora, tal. Eu não gostaria de deixar ela fazer aquilo e era simplesmente para ela aproveitar e desfrutar da festa. Aí ela me respondeu assim, né? Partilhando com vocês. Nós somos todos iguais, né? Ela falou meu nome, né? Nós somos todos iguais e todos nós passaremos pelos mesmos trajetos: o sofrimento, morte, encontro com Deus. Nós viemos do mesmo lugar e partiremos para o mesmo lugar, do mesmo modo. Então não existe diferença. Não existe diferença, é bobagem essas diferenças. Status é bobagem, né? E aquilo me quebrou, né? Depois daquilo eu passei a refletir um pouquinho, né? Eu passei a refletir um pouquinho sobre isso, nesse sentido do que hoje a palavra de Deus nos exorta, a questão de valorizar a pessoa e de que as pessoas, elas são seres humanos, somos todos seres humanos, né? Aqui contando, partilhando essa história, eu não estou sugerindo que não haja um respeito ao ofício e ao encargo que certa pessoa ocupa. Pelo contrário, vocês sabem muito bem que eu prezo muito por isso, né? E sempre, às vezes, sempre tenho falado nas minhas reflexões sobre isso, né? Que um pai, uma mãe exerça o, o seu munus, o seu ofício de pai e de mãe e exija respeito, carinho, né? Afeto dos filhos como pai e mãe, né? Eu sempre tenho falado isso, né? Um sacerdote que seja querido, respeitado pelos seus fiéis como um sacerdote, no respeito, na reverência. Isso aí a gente sempre tem falado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que foi uma lição que ela assim me deu com aquelas poucas palavras que ela falou, que os encargos, os ofícios, eles existem e eles devem ser respeitados, sim. Eles devem ser respeitados, sim, com toda certeza. Mas que nós levemos sempre, sempre, sempre também a consciência de que por debaixo dos encargos existe uma humanidade que é compatível por todos nós, que é compartilhada, aliás, por todos nós, né? A consciência disso nos ajudará em quê, minha gente? A parar de julgar o outro, né? A parar de julgar e condenar o outro. Por quê? Porque eu sei que o outro, ele está propenso às mesmas dificuldades, às mesmas misérias, aos mesmos problemas que também eu estou propenso, né? E eu vou passando a compreender que a perfeição, né? A perfeição, ela não é um mérito pessoal. A perfeição, ela é um mérito divino. Quando nós evoluímos em um ponto, nós nos superamos em um ponto ou em outro, não é unicamente o esforço nosso, também tem, mas é graça de Deus, né? Isso nos faz pessoas mais hospitaleiras, mais acolhedoras. Quando eu tenho consciência disso, eu não vou ser uma pessoa julgadora do outro. Eu não vou ser uma pessoa que exclui o outro. Eu não vou ser uma pessoa intransigente, intolerante, insolente, arrogante e grosseira com o próximo. Então que a leitura de hoje, né? Depois, se vocês puderem, leiam novamente,
Belíssimo texto. Mostra o rei querido por Deus, Davi, num momento de sensibilidade, de fragilidade, chorando por perder um amigo querido. Que nós, minha gente, quando nós nos vermos necessitados, que nós choremos a nossa miséria com as pessoas que nós amamos, né? Ninguém é tão forte quanto parece, minha gente. Ninguém. Somos frágeis, estamos no mesmo barco, na mesma situação. Somos pó e ao pó voltaremos, sem exceção, todos nós. Por isso, não nos detamos, minha gente. Não fique se concentrando em coisas que não faz sentido. Conflitos, competições, tanto tempo perdido. Chegaremos todos nós à mesma, à mesma máxima. Chegaremos todos nós ao mesmo ponto final, que é a morte. E depois dela, o que vem depois, que é a vida eterna. Ou a morte eterna, não sabemos. Mas todos nós chegaremos nesse ponto, nessa transposição, nesse passamento a uma realidade diferente dessa. Então, que nós cheguemos da melhor maneira possível, não é verdade? Né? Se nós sabemos que nós vamos chegar até um ponto em que biologicamente as nossas forças vão sucumbir, por quê? Por que ficar gastando energia, gastando tempo, gastando pensamentos com coisas que não valem a pena? Né? A vanglória, o poder, né? O estar acima do outro. Olha, minha gente, isso nós não contemplamos somente na esfera civil, na sociedade, as competições, plano de carreira, as pessoas uma pisando nas outras para poder subir de cargo nas empresas, ou até mesmo para ganhar mais, né? É, nas grandes instituições, as pessoas com competições competindo, e aí surgem tantas fofocas, é, tantas, sei lá, uma pessoa denegrindo a imagem de outra, é, calúnias e difamações e coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e julgamentos públicos. A gente não vê isso só na esfera social, não, minha gente, civil. Às vezes a gente vê isso na igreja, sabe? É uma competição por cargos, uma competição por posições, uma competição por ofício, uma competição por ofícios, sabe? E vai quase que dilacerando o outro para poder estar numa posição, num estado de status. É uma coisa tão tola, tão tola. A gente vê isso na sociedade, a gente vê isso dentro da igreja. Você que está escutando essa mensagem, que nós reflitamos, né? Todos nós, eu, começar por mim e também por você. Isso não quer dizer que a gente não possa ocupar lugares desbravados, grandiosos, porque cada um de nós, temos as nossas virtudes, chamadas virtudes humanas, as nossas competências. O que eu sou competente pode ser que você não seja, como também o que você tem como dom intrínseco a você, pode ser que eu não tenha esse dom, né? E nós temos que servir a igreja, que servir a sociedade com aquilo que nós temos como capacidade. Isso é bom, não estou falando disso. Eu estou falando, mas se nós fizermos assim, que isso não seja motivo de nós nos tornarmos prepotentes, insolentes, arrogantes, grosseiros e queremos passar por cima de todo mundo. Né? Hoje nós contemplamos esse texto, Davi mostrando sua sensibilidade, a sua pequenez, a sua humildade. Ele chorou, ele se encurvou, ele se entristeceu, ele mostrou que é um ser humano, embora fosse rei de Israel, um ser humano tanto quanto os outros. Chorou por seu melhor amigo que ele perdeu, Jonatas. Chorou pelo pai de Jonatas, o rei Saul. Chorou pelas demais pessoas que também tombaram, como diz o texto, ou morreram na batalha. Nós não sabemos quando, nem como nossa hora chegará. Então,
que nós investamos, minha gente, naquilo que vale a pena de verdade, né? Que Deus nos ajude. Desejo a você um excelente fim de semana, um bom domingo, com muita paz, saúde, e valorizemos as pessoas que Deus nos deu para amar, minha gente. Não percamos tempo, não percamos tempo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.